Então, vamos lá. Continuando, tá? A nossa atividade dessa semana, ela vai falar sobre espaço rural e o espaço urbano, tá? Então, eu coloquei aí para vocês uma imagenzinha. Vou fazer uma pequena introdução. Esse texto vai acompanhar a atividade que está no blog da escola, ok? Então, como nós já sabemos, né? O Brasil é um território extenso que possui diversos tipos de clima, de relevo, de solo, elementos naturais favoráveis para o desenvolvimento da atividade agrícola. Por essas razões, a agricultura tem grande importância na economia brasileira. No espaço rural, são produzidos os alimentos consumidos pela população e extraída as matérias-primas utilizadas pela indústria. As paisagens rurais são muito diferentes em todo o mundo, pois estão relacionadas com fatores naturais, aspectos culturais, atividades econômicas e níveis de tecnologia empregados na produção. Há, porém, alguns elementos que são comuns ao espaço rural, como vocês podem perceber nessa imagem, como as plantações, as criações de gado, os tratores, outras máquinas agrícolas. E esses elementos são elementos culturais, pois não fazem parte da natureza, ou seja, eles foram inseridos pelos seres humanos. A intensidade da transformação das paisagens, porém, também pode ser diferente em cada modo de produção agrícola desenvolvido. Temos dentro da agricultura a agricultura familiar, que é realizada em pequenas propriedades. Utiliza-se a mão de obra, da família, em alguns casos, ferramentas mais simples, ou maquinário moderno. Aí vai depender da capacidade social e financeira, do proprietário dessa terra. As plantações são policulturas, ou seja, priorizam a diversidade de alimentos e os rebanhos são pequenos, criados de forma extensiva. A criação de gado extensiva é quando o gado criado solto. Esse tipo de agricultura é predominante no espaço rural brasileiro. Então, na atividade que vai junto com este vídeo, vocês têm esse texto, eu estou apenas compartilhando, fazendo uma introdução. E aí temos o espaço urbano. O espaço urbano é todo aquele espaço onde o homem transformou para atender às nossas necessidades. Então, paisagens urbanas, a transformação da natureza, que ela se torna cada vez mais evidente na nossa vida. É nesse espaço onde são desenvolvidas atividades como comércio, indústria, algumas prestações de serviço e também onde as pessoas estão aglomeradas. Com o crescimento das atividades industriais e comerciais, em detrimento das suas atividades rurais, muitas pessoas começam a migrar para as cidades. Essa migração nós chamamos de êxodo rural. Então, toda vez que a população se desloca da área rural para uma área urbana, chamamos de êxodo rural. Então, o deslocamento do campo em direção ao espaço urbano. Uma pessoa nascida em 1960 conheceu um tempo em que mais da metade da população brasileira vivia em áreas rurais. Hoje é o inverso. Hoje a maioria da população vive em espaços urbanos. Acompanha também essa atividade 2 leituras de diálogo, tá? Eu vou dar uma lidinha neles aqui, mas vocês também terão na atividade, tá? Começamos a falar do transporte público e o poema é o seguinte: embarco no vagão, tranquilo, na moral. A viagem é coletiva, mas também é pessoal. Em cada vagão, vários bairros estão mover aglomeração que não é difícil de se ver.
Toda multidão precisa embarcar, fazer o quê, né? Sem reclamar, o culpado não tá no rolê. Busão lotado eu vi, se pendurar e vai embora. Vai cair quem não segura, ninguém quer ficar de fora. Inimigo das horas, atrasos, atalhos. Perifa vive longe do seu local de trabalho. É a periferia, né, que vive longe do seu local de trabalho. Então, nós necessitamos do transporte para que nos leve até os nossos meios de trabalho. E como era antigamente? Antigamente se usava o carro de boi. Vou ler para vocês também o poeminha que vai junto com as atividades. Meu velho carro de boi, pouco a pouco apodrecendo, na chuva, sor e sereno, sozinho aqui desprezado. Hoje ninguém mais se lembra que você abria picada, abrindo novas estradas, formando vila e povoado. Meu velho carro de boi, trabalhaste tantos anos. O progresso comandado no transporte do sertão hoje é uma traste véia, apodreceu no relevo, o museu do enriquecimento na consciência do padrão. Ou seja, né, houve uma evolução tecnológica na área rural, na área urbana e na área de transporte também. Então, segue aí a minha atividade, tem 2 questões na sequência. Vejam a melhor forma de vocês fazer uma devolutiva dessa atividade, seja no blog da escola, seja no WhatsApp, a forma que vocês estão transmitindo as mensagens de retorno, tá? E a semana que vem daremos continuidade a este conteúdo. Fiquem em casa, protejam-se. E aí uma mensaginha, uma pequena mensagem para a gente fechar esse vídeo, tá? Onde clica para abraçar quem tá longe. Até a semana que vem.